3, 2, 1. Vamos. Olá, galera do Podpah. Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast, não é isso, meu amigo? Com certeza. Mais um episódio especial, com uma convidada especial. Mas antes de tudo, para a gente não perder o costume, a gente precisa agradecer Aos nossos patrocinadores. aos nossos patrocinadores, Quality Ambulâncias e Clínica ViLife. Sem eles, parte desse podcast não poderia estar acontecendo, né? E aí a gente precisa de mais patrocinadores, inclusive. Com certeza, né? A gente traz inúmeros benefícios para os patrocinadores. Vários. Isso. Então, a divulgação do seu perfil, da sua empresa, pode ser feita aqui também pelo nosso podcast, que tem alcançado diversas pessoas, diversos espaços e outras cidades. Não é isso, Jefferson? E outros estados. Com certeza. Então, para além da enfermagem, quem quiser também, estamos à disposição, é só entrar em contato com a nossa assessoria. Isso. Que a gente tem assessoria. É claro. A gente é chique demais. Não é? É chique no último, como É diz. chique no último. Então, estamos em mais um episódio especial. Obrigada pela audiência de todos. Continue seguindo a nossa rede social, se inscrevendo no nosso canal do YouTube. E vamos começar com a convidada especial. Quem é que nós vamos trazer hoje aqui, Ela é Jefferson? super especial. Todas as vezes que eu vou apresentá-la, eu falo sempre da primeira vez que eu encontrei. É uma referência pra mim, é a minha referência, né? E eu acabei me apaixonando pela pediatria e neonatologia. Não foi minha professora, né? Mas em um curso que ela fez, que ela foi convidada, eu acabei me apaixonando a didática que ela teve. E olha que eu não gostava de neo e nem de pedi, viu? Durante a graduação. E eu vi uma aula dessa criatura, dessa mulher, que eu falei, meu Deus do céu, é isso. E eu vou convidar para esse bate-papo, para essa roda, a minha referência em neo, Luciana Nobre. Bem-vinda, Lu. Estamos finalizando aí o Agosto Dourado, né? Que é um mês de incentivo ao aleitamento materno. E ninguém que seja referência tão importante aqui na nossa região também para falar um pouquinho desse processo do aleitamento materno, dessa importância com a gente. Então, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Desde já agradeço você ter aceitado. A gente fala de retirada de zona de conforto e a gente sabe que, às vezes, isso é importante. Então, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada pelo convite e, assim, me sinto aquecida, né? Com a sua predileção pela pediatria, pelas minhas falas. É mútuo o nosso respeito, o nosso carinho. E fico muito feliz nessa ousadia de vocês, nessa projeção desse projeto que está dando super certo e que seja abraçado pela nossa categoria cada vez mais e por outras categorias também, né? Que bom. Será assim. Uma satisfação estar aqui. E quando a gente tem os nossos entrevistados aqui, são entrevistados assim de alto nível, então não tem como o nosso podcast não ser alavancado. Tenho certeza disso. A gente começou falando, Lu, que a gente vai falar sobre Augusto Dourado, mas não tem como começar a falar do Augusto Dourado se a gente não falar da sua história e como que você escolheu a NEL, como que você escolheu a enfermagem, né? Quando eu pensei em apresentar, eu ia utilizar o termo uma jurássica, né? E aí você ia me dar os cascotos, porque ela é uma... Fique à vontade. Gente, ela é uma referência de fato e está na enfermagem há longos anos, Há né? 24 anos. Há 24 anos. E aí, quando a gente pensa em neo tá muito na modinha hoje, né? Mas existe um trabalho aí da neonatologia há anos. Eu discuti isso no último congresso agora com o Jó. As contribuições que vocês fizeram para a enfermagem, para essas práticas avançadas de enfermagem, começou muita coisa na neonatologia, né? E eu queria que você falasse um pouquinho da sua história dentro da neo, dentro da enfermagem. Sim. Historicamente, até a própria neonatologia a nível mundial, ela foi tratada por último, né? Da saúde do adulto, da saúde da mulher, da saúde da criança e, por último, a neonatologia. Então, esses indivíduos que conseguiam sobreviver, neonatos, prematuros, baixo pesos ou com malformações, eles eram expostos, né? Em feiras, em exposições mesmo, tipo circo ou museus. E eles foram grandes guerreiros e não... obstante, se faz muito necessário trabalhar e cuidar dessa população. Então, é uma clínica relativamente nova quando a gente fala das demais clínicas e é entusiasmante trabalhar com a neonatologia, o critério, a minúcia, a delicadeza, né, que esse momento traz. Mas a enfermagem veio para mim, talvez eu tenha esse entendimento da delicadeza, da minúcia, pela minha necessidade de formação profissional pessoal. Primeiro que eu nunca quis fazer nada relacionado à área de saúde, medicina, farmácia. O mais próximo da área de saúde que eu queria fazer era psicologia. Né? E na minha época, passar no vestibular era algo desafiador, saindo do interior, pronto. E aí me surgiu enfermagem em Feira de Santana,
um vestibular de meio do ano, que a gente tinha a oportunidade de experienciar fora daqueles tão concorridos de final de ano. E eu passei lá na terceira lista para a Feira de Santana, meio do ano, e para quê? Para enfermagem. Vamos começar a cursar, e eu acabei me encantando pela enfermagem, né? Então a enfermagem foi um presente que Deus me deu. E quando eu afinei o olhar para a pediatria, isso tem um motivo. Isso tem um motivo pautado no meu tio, que era odontopediatra aqui em Itabuna, tio Neuvi. E nas minhas férias, tanto escolar quanto de graduação, eu cobria a atendente de consultório dele e eu via como ele tratava a pediatria, o respeito dele para com esse público. Então, a gente pode pensar que pediatria é aquela coisinha bobinha, né, menininha, principezinho. E tio Neuvi me fez entender que é uma clínica como qualquer outra, que a gente deve muito respeito e muito entendimento e muita acurácia profissional, ética para com esse público, né? Então, a partir desse olhar do meu tio, eu comecei a me afinar com a pediatria, e dentro da pediatria muito mais para a neonatologia, que é um universo fantástico. Eu acho isso tão interessante, Lu, e acaba me aproximando tanto, porque durante muito tempo eu achei que eu não tinha jeito para a pediatria, justamente por não ter esse perfil de colocar as coisas muito no diminutivo, de trabalhar muito com o imaginário da Disney, de princesinha. E eu falava, gente, isso não é minha realidade, eu não gosto de trabalhar dessa maneira. E quando você traz nessa sua fala, dá para perceber de olhar realmente como uma clínica, de olhar como ciência, e que o cuidado perpassa pela ciência e não com essa linguagem. Não é que a gente não vai trabalhar a linguagem lógica na pediatria, a gente não está falando disso, mas é que quem trabalha com público pediátrico, parece que a gente tem que trabalhar muitas coisas no diminutivo, Acha que é bobo. Acha né? que é bobo, justamente. Eu acho e que se a gente for muito bobo até para com a própria criança, a criança vai nos julgar como bobo. E não vai nos respeitar. E eu acho que às vezes está muito voltado para a questão de compensação. Né? Então, às vezes eu não tenho uma acurácia técnica e eu procuro solucionar e encantar por outros atributos, que é o desse perfil de acolhimento e não da parte técnica. Quando a gente vai falar de qualidade de serviço com o usuário do serviço, o que é que ele pensa? Ele vai sempre avaliar pela forma como ele foi tratado, né? E quando você fala de criança, a mãe, né? Normalmente os genitores estão também associados ao diminutivozinho, ao jeitinho que você fala, mas às vezes a parte técnica que a gente avalia enquanto profissional não está sendo bem feita, mas a forma do acolhimento, então às vezes também está muito associado a essa questão de compensação. Sim. Isso não quer dizer que a gente não vá atender esse público em um consultório, né? Não seja necessário você trabalhar com o brinquedo, né? Atrair com cor, né? E é diferente. Você precisa fazer esse chamamento. É técnica, inclusive. Isso, é técnica. Mas não necessariamente que você perca a mão aí da parte científica. Realmente é extremamente necessário. E tio Neuvi me trouxe isso, né? Meu eterno tio Neuvi aí me trouxe isso. Assim como outras pessoas que eu encontrei na minha vida acadêmica, na construção desse gostar da pediatria, nas instituições a que eu fui convidada a estagiar, né? Outros profissionais também que têm uma seriedade até hoje muito grande sobre aquilo que fazem. E aí uma outra fala sua eu entrei para a pediatria, respeitei e descobri a neonatologia. E todo mundo que nos vê trabalhando com pediatria acha que é um público só, né? Ou acha que todo mundo que trabalha com pediatria vai ter aptidão para a neonatologia. Eu queria que você diferenciasse um pouquinho antes da gente entrar no agosto dourado, porque o agosto dourado acaba... Não que o paciente pediátrico não vá se beneficiar, mas quando a gente fala de intervenções, a gente vai perceber muito mais na NEL. Quando a gente fala de agosto dourado, a pediatria ela é consequência, né? A pediatria, o público pediátrico, ele não é um adulto pequeno, né? A gente precisa ter isso muito claro na nossa consciência. Então, a pediatria é uma área específica da ciência de saúde, e a neonatologia também não é uma criança pequena, é uma área específica da ciência de saúde. Então, quem trabalha com pediatria sabe as diferenças, né, as patologias, os olhares, os critérios que se devem ter, diferente de quem trabalha com neonatologia. É afim, né, porque, principalmente, a gente não deve desconsiderar o que vem nesse combo. O que vem nesse combo é a leveza, o olhar avançado sobre esse binômio, né? Porque a criança ela não vem só, a criança ela não se trata sozinha. Então, se você
estima uma expectativa de terapia para essa criança em domicílio, se você não convida o cuidador, se você não convida a mãe para trabalhar junto com você, você não tem sucesso. A criança não toma remédio sozinha, né? A criança não faz nebulização sozinha. A criança não enxuga o nariz nem lava o nariz sozinha. Da mesma forma que o público NEO. Então, é um combo, é um binômio. A criança, quando adoece, ela não traz junto a doença dela. Ela traz junto a doença dela e a culpabilidade da mãe, do pai, da avó, da escola, né? Essa ausência desse contexto social. E da mesma forma o neonato. O neonato, quando ele adoece, quando ele interna ou quando ele tem qualquer demanda de saúde, ele vem com a família junto. E essa família, ela é variável, né? Essa constituição de família, ela é de infinitas possibilidades. Então, é um bebê que adveio de uma gestação programada, é um bebê que adveio de uma gestação não planejada, não programada e não aceita. Então, o olhar profissional de saúde ele precisa ser muito criterioso e muito individual para cada contexto que se apresenta para você naquele momento, né? Que não é só a doença. Que não é só a doença. E quando a gente fala de aleitamento, também nessa mesma perspectiva. Então, o aleitamento materno, ele não começa no nascimento do bebê, muito menos nas consultas de pré-natal, ou no consultório ou na atenção básica. Então, o aleitamento materno começa lá na infância, né, Júlia? Quando você imaginava, Júlia, ser mãe, você imaginava ter quantos filhos? Eu imaginava ter 2 filhos. Eu imaginava ter um. De produção independente ainda. Era? Eu vi a Xuxa. Eu vi Xuxa. E aí eu vi Xuxa e aí pensei, eu falei, também vou ter produção independente. E tem quantos filhos? Tenho 2. Nenhum de produção independente. Nenhuma, graças a Deus. Todas do mesmo pai. Mas você brincava quando era criança de boneca? Brincava. E quando você brincava de boneca, o que você dava à sua filha? Sua neném? Eu dava tudo menos leite materno. Menos peito, né? Menos o peito. Então, a construção do aleitamento materno, ela deve começar aí. Na menina que espera ou que projeta ser mãe em algum momento. Poucos são os brinquedos que falam sobre isso. E os que falam são extremamente criticados, né? A gente teve bonecas aí que fazia parto via abdominal, que fazia parto via vaginal. E o quanto que de crítica essas empresas que projetaram essas bonecas não levaram. Então, raramente a gente vê criança brincando de boneca colocando a neném para mamar no peito. Vem junto já no pacote a mamadeira. A chupeta, porque é bonita, né? Bonita. A indústria já exatamente, provoca... é comercial. Isso, a indústria comercial já provoca isso desde aquele momento, então desde a infância. E mais pra frente, quando a mulher entende que ela tem essa necessidade de ser mãe, né? De parir, de constituir esse ambiente, filho, família, isso também precisa já começar a ser formado com relação ao aleitamento a partir desse momento. Eu pretendo amamentar? Sim, não. Se sim, quais os benefícios? Se não, quais os benefícios e quais os malefícios? Eu estou a fim de enfrentar, de aceitar. Os desafios, né? Os desafios. Não, assim, porque você pode optar, o corpo é seu, as regras são suas. Você pode dizer, eu não quero amamentar, porque eu coloquei meu silicone, né? Ou então eu fiz minha mastectomia há algum tempo, tirei todos os ductos, então eu não me sinto à vontade, eu não quero amamentar. É uma possibilidade. A gente precisa respeitar esse direito da mulher, mesmo a gente estando em agosto falando do mês mundial de amamentação. Essa sua fala, Lu, é muito pertinente, porque a gente vive um momento de muitos julgamentos, né? Sim. E principalmente com a evolução da rede social. Então a gente vê muito essa questão de que a mulher que faz uma opção de uma cesárea, ela é duramente criticada, a mulher que faz a opção de não amamentar é duramente criticada, a mulher que faz a opção de não ter filhos é duramente criticada. E por mais que existam as orientações científicas, as orientações técnico-científicas do quanto o aleitamento materno é benéfico para o bebê e para a mulher, mas a gente precisa também ter essa compreensão da liberdade de que cada uma pode ter o seu corpo, isso, né? E quanto profissional fazer essa orientação, sim, mas permitir que essa mulher seja protagonista da sua própria vida. História, né? Assim, entra numa outra questão, é que culturalmente todo mundo acha que a amamentação é fisiológico. Que a mulher, ela nasce aprendendo a amamentar. E ela nasce sabendo. Ela nasce sabendo amamentar. Na verdade, ela vai aprender a amamentar. Justamente. A gente tem, quando a gente fala de amamentação, a gente tem um processo de sucção primitiva, que é muito mais comum no primeiro minuto de vida, mas é algo que é aprendido no processo. Ela não diferente do animal irracional, né? Justamente. E quando eu dou aula sobre amamentação, eu trago os slides, o macaco no peito, o gato no peito, a vaca. Então, assim,
ali realmente está inserida a amamentação e assegurada, porque não existiu nenhum profissional antes, no período de pré-natal, dizendo à vaca, dizendo ao gato, dizendo ao macaco que ele precisa amamentar quando o bebê nascer, né? Mas diferente do ser humano, ele precisa sim de todo esse apoio, né? De todo esse incentivo, de toda essa estimulação para que realmente essa amamentação esteja assegurada logo depois do nascimento. E as campanhas mundiais, né? Elas falam muito sobre isso. Então, cada ano tem um tema das campanhas. O ano passado foi apoio à amamentação, esse ano vem com apoio da amamentação novamente, justamente entendendo essa individualidade. Então, em qualquer contexto, em qualquer universo, nós profissionais precisamos apoiar a amamentação, apoiar. E não impor a amamentação, né? A gente precisa apoiar, porque, como o Gil falou, saber e entender quais são os desafios, porque amamentar não é um sonho de fada, não é um conto de fadas, de jeito nenhum. Amamentar é um conto de fadas. Então a gente tem sim desafios durante a amamentação e a gente precisa apoiar diante das individualidades de cada um, né? E por que dourado? Gostei do microfone, que nos remete... Não pode... Ah, meu Deus, tô aqui doida pra pegar no dourado. Então, por que dourado? Esse microfone, ele às vezes... E ela querendo pegar eu assim. Não, é porque é gosto dourado. Eu tô aqui, ó. Esse microfone, às vezes, ele fica dando uma interferência. Uma interferênciazinha. Ele quer pegar a gente de jeito aqui, né? E nosso diretor fica doido com o som, assim. E hoje esse daí, específico, tá danadinho, tá... Aí, porque é dourado, né? Depois porque... terminar, a gente deixa você tirar foto com ele. Tá tranquilo, já tô aqui. Lá, pronto. Feliz, ó. O nosso diretor. Aí. Por que dourado? Porque dourado é ouro, né? E o leite materno, ele é padrão ouro, então é o melhor. É o que deve ser oferecido. Mas vai ressaltar que a gente precisa entender e aceitar esses contextos diferentes, né? Da mesma forma, a gente precisa entender esse contexto de constituição familiar diferente. 2 pais, 2 mães. As duas vão amamentar? Ou uma só amamenta e a outra não? Né? Os 2 pais, um desses pretende estimular a translactação, né? Nós tivemos já exemplos de pais que exigiram ser submetido à sucção não nutritiva para que pudesse ser estimulada o mamilo a produzir leite. E a gente sabe que é uma possibilidade, né? Então o profissional hoje precisa estar pronto a esse novo, né? A essa constituição familiar nova. E não está engessado dizer, não vou fazer, que absurdo, que loucura, é colocar uma sonda no peito do homem. Que loucura, que coisa ridícula, isso não nos cabe. Exatamente, isso perpassa o que não cabe enquanto profissional de saúde, porque ali não é Juliana, pessoa. Ali é uma Juliana, profissional que detém um conhecimento técnico, que compreende o que precisa ser feito, que estuda e que tem que dar as opções, as alternativas para o melhor cuidado para aquele arranjo familiar. É essa clareza que a gente precisa ter, que não é o que eu acredito enquanto pessoa Juliana. E aí, Lu, você acabou falando em relação a esse apoio, esse suporte. Uma das frases que a gente mais escuta é que o profissional ele deve apoiar, a gente está falando de muito conhecimento, né, nesse decorrer de tempo, que a enfermagem conseguiu outros profissionais, mas uma das falas no meu tempo não era assim, no meu tempo não acontecia dessa maneira, no meu tempo eu fazia dessa maneira. E eu sempre falo que é o momento da gente aproximar a sogra ou distanciar a sogra, ou a própria mãe, né, porque também a mãe pode ser um dificultador em relação à amamentação, porque são uma das frases que as mulheres que vão amamentar mais escutam. No meu tempo não era dessa maneira. Eu não fazia isso. Bobagem, né? Eu não tive fulano de tal, eu não tive Beltrano, não tinha enfermeiro. Sim, né? Sim. E o que você diria para esse público, para essa mãe em específico, né? Então, são muitas as possibilidades. E a gente precisa saber respeitar as possibilidades, né? A gente sabe que tem essa influência materna, sogra, família, tem a influência de amigos, né, da madrinha, do padrinho, mas a mulher precisa estar muito firme sobre o que ela quer. Por isso que eu falei que a amamentação ela não começa depois que o bebê nasce, né? E os profissionais preparados para esse apoio. Então, acaba que esse tema, amamentação, com o tempo a gente diz, de novo vai falar sobre amamentação, tô cansada sobre isso.
Mas o quanto que a gente foi para o fundo, navegar no fundo, para a gente saber no que a gente pode ajudar, né? O quanto que a gente se dedica, o quanto que a gente se ocupa para com este tema, nessa necessidade, nessa dificuldade da mulher. Então isso vai muito de quem está apoiando para que a mulher se sinta realmente empoderada sobre aquilo que ela quer, quais são as suas opções. E hoje né? tem profissionais que estão voltados exclusivamente para esse apoio. Sim, né? Os profissionais de não- enfermagem que estão empreendendo, tem muitos profissionais que empreendem hoje Consultores em amamentação, consultores em amamentação, né? e que justamente esse antigamente não era assim, né? Nunca foi feito assim. Laser para quê? Né? E tudo. Então, toda a evolução que a gente teve, né, de benefícios nesse apoio à mulher, nesse momento do aleitamento, alguns profissionais hoje, principalmente da enfermagem, têm empreendido nisso, né? A enfermagem, o papel da enfermagem nesse processo do aleitamento, né? Para além de outras equipes, porque outras equipes são envolvidas, realmente um acompanhamento também multidisciplinar, a gente não pode tirar essa responsabilidade, isso né? passa muito mais pelo aspecto técnico. Isso também tem um aspecto emocional muito grande, né? Então, se a mulher não entende essa necessidade da amamentação de forma cuidadosa, se ela não tem esse suporte dessa forma cuidadosa, realmente tem uma tendência a assumir, a ceder essa interferência, né, de que achava que era qualquer coisa, que bobagem, introduzir leite artificial aí antes do tempo e tá tudo bem. Não, né? E assim, a gente tem vantagens com essa evolução digital, mas ela também acaba sendo muito deletéria, muito ruim, porque com o avanço da tecnologia, todo mundo fala de amamentação, a gente vê blogueira falando de amamentação. Teve quando eu comecei no processo de amamentação, teve um post de Sabrina Sato, né? E que a maneira que ela amamenta é totalmente diferente pela rede de apoio que ela tem de uma mulher que é arrimo de família, de uma mulher que ela é a única da casa, que ela tem outros 3 filhos, que ela não tem esposa. Então, assim, existem contextos que, enquanto enfermagem, a gente precisa entender esses contextos socioeconômicos para saber qual vai ser a demanda, qual vai ser a prescrição de enfermagem para aquele indivíduo. O acesso que se tem, né, às bombas elétricas, né, a como guardar, quem vai colocar no banho-maria para administrar esse leite que foi ordenhado e foi guardado na ausência dessa mulher. Essa mulher que vai precisar voltar após 4 meses, né? Lu, você falou... Então, assim, eu acredito que as políticas, elas estão claras, estão bem postas, né? A gente tem a Rede Alimenta, Amamenta Brasil para atenção básica, a gente tem a Iniciativa Hospital da Criança para hospital, quando incentivados a, desde o começo, fazer a amamentação na primeira meia hora de vida, manter o bebê em alojamento conjunto, né? A gente tem a consulta de puerpério, tem a rede de aconselhamento e amamentação, toda essa parte de empreendimento. Mas a gente precisa lembrar que grande parte do nosso público ainda tem uma condição de educação e renda baixa. Então a gente precisa falar essa língua para essa população. Por quê? Desvios nesse momento, né, de transição parto-nascimento, não assegurando o aleitamento materno, no que diz os 10 passos, né, dentro da própria estrutura do IAC, da Iniciativa Hospital Amigo da Criança, a gente perde esse time, né, e a gente perde essa construção de vínculo, a gente perde essa nutrição ineficaz, dá pouquinho eficaz, né? Essa colostoterapia, essa parte de imunização inicial. Então, é necessário que o profissional saiba estar diante das tecnologias, do novo, das novas possibilidades, mas que ele não perca o que é raiz, né? Porque a gente não pode perder o que é raiz, porque o que é raiz está muito bem fundamentado, a gente precisa associar, trazer o que é de diferente, né? E quando a gente fala de aleitamento para essa mulher, não falar que é o que você traz. A rede social, grande parte dos nossos usuários, eles já chegam no serviço com muito conhecimento na manga, na carta. Então, o que você sabe sobre aleitamento materno? E aí a gente vai agregando valor. Eu falo isso muito aos meus alunos. A gente não vomita aquilo que a gente sabe. Não é um mero interlocutor o nosso paciente. A gente vai agregar valor todo o tempo, né? E assim, entender também que é isso, a questão da rede social e o quanto que ela é deletéria no sentido de comparação, né? Então, eu não consegui amamentar com todos os incentivos que eu tive de profissionais, com todas as técnicas que me foram possibilitadas, eu não consigo amamentar, então eu sou uma péssima mãe, né? Então,
Tudo, Desmistificar a própria rede social faz muito disso também, né? Sim. E é importante. Aí você traz, Lu, a questão dos incentivos, das políticas e como que você vê a atenção primária nesse processo, né? Porque a gente está falando, por exemplo, no âmbito hospitalar, a gente vê falar muito mais, que é essa primeira meia hora, né, do incentivo logo após o momento do parto, no puerpério imediato. Mas esse pré-natal, o que é esses profissionais que estão na atenção primária têm de importância nesse processo, né? Dessa mulher, né, que já não é socialmente, que já não aprende, né, na sua vida a necessidade do aleitamento, vai perceber isso no momento que gesta, né? E o papel dessa equipe da atenção primária nesse processo. Fundamental. E a gente sabe que tem profissionais e profissionais, né? E é importante que esses profissionais que não nadaram profundo, né? Não dão tanta importância a esse tema, que sejam relembrados nesse mês de agosto sobre esse tema, sobre essa necessidade de tratar e conduzir essa mulher que está gerindo de maneira mais alinhada, né? Que são muitos... Até mesmo, eu não digo não só do pré-natal, eu digo do planejamento familiar também, sim. Né? Então, algumas práticas que antigamente eram praticadas, espichar o mamilo, passar a bucha, expor o sol, dá uma olhada, isso tudo já mudou, não né? Vale. Não vale mais, né? Onde é que eu tô, né? Qual é a minha atualização sobre isso? Nesse mês de agosto mesmo tem palestra online em várias plataformas. Vamos atualizar, vamos ler, vamos buscar alguma coisinha aí, o que eu posso fazer, né? As falas para algumas mulheres, quando você faz um pré-natal, que a mulher tira a roupa, que você examina a mama, examinar essa mama nas diversas fases da gestação, né? Não criticar esse mamilo plano, esse mamilo invertido. Já dizendo que vai ser uma amamentação difícil. Não. Então, quais são as estratégias que você vai começar a pensar em adotar para que essa amamentação seja de sucesso quando ela realmente for necessário ser efetivada? Porque às vezes o profissional faz caras e bocas, desmotiva a mulher, né? Não é nessa expectativa. Trazendo as suas experiências, né? Às vezes assim, trazendo muito das suas experiências. Na realidade, quando a gente fala, principalmente no mamilo plano, algumas situações falam realmente de uma dificuldade maior, mas na prática a gente percebe que às vezes aquele bico protuso demais tem muito mais dificuldade da criança abocanhar, de fazer uma ordem adequada do que o plano. E aí você percebe que é muito das nuances do atendimento, da nossa avaliação. E assim, eu acho importante a questão do pré-natal, a questão do planejamento, mas eu falo mais do pré-natal porque como a gente já tem uma fragilidade tão grande, eu penso que o mínimo já é pelo menos no pré-natal, né? E eu digo assim, de compartilhar esse conhecimento com a mulher em doses homeopáticas, que eu digo assim, é muita informação para você despejar na mulher. E quando você não faz isso no pré-natal, o profissional que está no hospital, naquele momento do parto, que tem outras dores, outras sensações, outros sentimentos, que a mulher tá um turbilhão de emoções. Aí chega você com 1000 orientações, porque ela não vai ficar hospitalizada, ela vai sair com o seu bebê, o tempo é curtíssimo, né? Então você tem que dar aquele bando de informações de uma vez. Então, se o profissional que está trabalhando no pré-natal, a cada mês, a cada consulta, ele vai trabalhando um pouco de conhecimento relacionado à amamentação com essa mulher, com certeza ela vai se sentindo mais segura no decorrer desse processo. Júlia, né? Essa sua fala, ela é super importante, porque assim, é muito isso. Eu trabalho no pronto-socorro materno-infantil, e na admissão, uma das minhas perguntas é: o que você sabe sobre a amamentação? O que foi orientado para você da amamentação? Participou de roda de conversa e tal? Porque naquele processo ali do pronto-socorro, a minha pergunta é se ela entende o que é a pós-dura e o que vai descer ali já é o suficiente. A gente vai trabalhar essa compreensão dela. Porque o que a gente acaba percebendo, a mulher quando ela dá a entrada, ela acha que vai ter o leite suficiente, não tem, que às vezes não tem, né? Não tem, mas é o suficiente para aquela criança, para aquele bebê em específico. É trabalhar com ela justamente da expectativa de leite que ela imagina que vai ter, do que tem de fato, e a gente realmente começar a identificar quais são as possíveis causas de complicação, hipoglicemia e tal. Então, a gente recebe, em muitas situações, ou uma gestante
que foi derramada informação demais e aí essa informação ela se perde, né? Ou que não teve informação nenhuma. A informação não está linkada, né? Não está linkada. Porque não tem informação nenhuma. E entender, assim, que a via de parto vai definir o tempo de apojadura, né? Parto cesáreo, 2, 3 dias, parto normal é com melhor brevidade. E quando esse bebê vem prematuro? Né? Porque a gente não pode deixar de falar sobre isso. Então, prematuro não é só o bebê. Prematuro também é a concepção como um todo. Essa constituição de família, ela também não está pronta. O nome do menino não está pronto, não está definido, o enxoval não está definido e o processo de maternidade e paternidade na cabeça dessa família também não está muito bem definido. Quiçá o processo de amamentação, que é um indivíduo que em alguns momentos pode ir para a UTI neonatal, pode estar em uso de dispositivos de oxigenoterapia, o CPAP, o halo, o tubo, e realmente ele não vai mamar nos primeiros momentos. E aí? Né? Então, Itabuna não deixa nada a desejar, né, como constituição do cenário nacional, com a oferta de um banco de leite humano. Existe por conta do serviço de neonatologia. Ilhéus da mesma forma, né, com os coletadores, né, com o posto de coleta que faz isso beira-leito, introduzindo a colostoterapia, a imunoterapia o mais precocemente possível. Isso também fortalece essa estratégia de amamentação, né? E o quanto que isso é uma batalha. Quem vivencia esse universo sabe o quanto que é essa batalha. Ter um filho... Participando desse processo de construção de família. De família e desse processo de paternidade e maternidade. Da não preparação para esses momentos. Esse momento de prematuridade. Quando a mulher tem alguns fatores de gravidade, de complicação durante o pré-natal já evidenciados, menos mal. Mas aquelas que são pegas de surpresa, com um pico hipertensivo, né, com uma convulsão, que não tinha um histórico sobre isso, né, que não foram, ou que tem um rompimento de bolsa, ou um sangramento, como é, Jefferson, que a gente fala? Você teve Covid? De uma DPP, Você teve né? Covid? Porque todo mundo que esquece aqui, eu falo, teve Covid? Não, que teve um desprendimento prematuro de placenta e acaba que se induz esse parto, né, precocemente, e a mulher não estava preparada para isso. E agora essa amamentação fica como? Né? Então, e às vezes até essa mulher tem o desejo mais aflorado ainda de amamentar, por perceber que o seu bebê está numa UTI, né, porque está distante. Então, a ansiedade, a ânsia por querer essa proximidade, de querer o mais breve possível amamentar, também é um fator. Não, e que às vezes se frustra, né? Exato. Porque o bebê está entubado, não pode exatamente. E agora o que eu faço? Né? Aquela sensação de limitação, realmente. O que eu posso fazer para melhorar, para ajudar na expectativa de vida do meu bebê? Então, isso mexe muito com a produção do leite. O leite ele é produzido por estímulo físico, sucção, por estímulo visual, ver meu bebê toda hora, ou estímulo auditivo, ouvir o meu bebê falar. E às vezes essas mulheres não são interrompidas com relação a esse ciclo fisiológico, esse ciclo natural. E a gente precisa correr atrás desse prejuízo para a gente assegurar essa amamentação. Você falando dos benefícios, quem acompanha sabe que eu sou da pediatria, né? Tenho 10 anos permeando pela pediatria aí, mas durante 4 meses eu vivenciei anel, né? E é incrível o quanto que... Duas coisas que ficaram muito marcantes para mim em relação ao anel. A colostoterapia e dos benefícios de fato. E eu tô falando... Porque essa literatura, ela traz muito isso, mas você vê as repercussões, as repercussões sistêmicas para aquela criança da colostoterapia e do método canguru. É tipo assim, eu fiquei encantado, né? Eu tô falando de criança grave, de criança com uso de droga vasoativa, você começar a perceber uma instabilidade hemodinâmica, principalmente por esses 2 fatores, método canguru e aleitamento materno. Eu realmente fiquei encantado. Eu lembro que você falou do método canguru. Eu fiquei, como muito a mulher comigo. se sente valorizada, Jefferson, nesse contexto, né? Então ela diz assim, eu tô aqui, eu tô fazendo alguma coisa. Então é realmente fortalecer as respostas fisiológicas desse indivíduo e fortalecer esse binômio mesmo, essa construção de vínculo mãe-bebê, esse empoderamento da mulher, dizer ela, você aqui, você tem valor, né? O seu leite tem valor, o seu corpo tem valor para esse contato com o seu filho. Então é muito satisfatório. A gente ouve muito, né, o que ajuda na produção do leite materno. Você tem que
tomar leite, é cuscuz com leite, Que ótimo. não tem? É cuscuz com leite. Tem. Muito disso. Porque você tem que mudar a sua alimentação. E aí, todo mundo tem uma receitinha que vai aumentar a produção de leite. Fala um pouquinho disso, assim. Que são as influências externas. Né? O que é que contribui então, efetivamente para a produção do leite materno? Você já disse a questão dos estímulos, Sim. não é? Mas o que é que... Isso tudo é mito? Fala aí um pouquinho disso, que as sogras e as mães vão pegar as sogras, as tias, vai todo mundo pegar você de jeito faz aí. um xizinho assim, mito, né? Então, isso é muito individual para cada mulher. Né? Se a sogra diz come, né? Mal não vai fazer, né? Mas come a partir da sua vontade, da sua necessidade. Não é obrigatório. Não é obrigatório você comer cuscuz, você comer requeijão, você comer leite, você comer o pirão de parida. O obrigatório é que seu emocional esteja muito bem para esse momento. E beber água, né? A hidratação, Vamos né? beber água, vamos hidratar. Porque o leite materno, ele é sangue. Ele é um sangue processado que se transforma em alimento. É um excreto, é uma secreção dessa glândula mamária, mas ela é sangue. Então, quanto mais eu aumento minha volemia no que diz respeito à ingesta hídrica, mais essa produção vai ficar prevalente. Desde que essa rede de apoio esteja bem fundamentada e que essa mulher esteja bem. Né? É inadmissível você ver uma mulher amamentando, o telefone tocando, mandando no outro menino, se arruma para a escola. Então, o momento de amamentar precisa ser um momento de prazer para a mãe e para o bebê. É um momento de tranquilidade, de interação. Né? Eu costumo dizer a algumas mães, na hora que você estiver amamentando, pega na cabeça do seu filho, diga Deus te proteja, Deus te guarde, Deus te cuide. Porque é essa troca, é essa interação. Isso precisa ser, é o que eu digo, o que é a raiz não pode ser atropelada. Né? O que as nossas avós faziam? Hora de amamentar, hora de amamentar. Quem quiser que cuide dos outros filhos. Hoje não, a mulher ela quer dar conta de tudo dentro de casa. Essa tal dessa independência que a gente foi atrás, tudo. Eu nunca vi um negócio desse, não. E esse imediatismo, né? As mulheres já querem parir, achando que depois que o parto aconteceu, o peito já vai estar jorrando leite, pronto, e acabou, e não vai ter problema, não. E a gente sabe que vai vivenciar alguns problemas, que tudo não é uma conta matemática como a gente gostaria que fosse. É uma construção, né? E os cuidados com a mama? É que tem que tomar sol, o que é que passa, a mama tá ferindo, a mama tá ferindo e usa o leite, usa a pomada. Bem, o que é que essa mulher pode fazer? Tem uma galera aí que ainda estimula essa questão do sol, mas na literatura isso não é muito bem justificado, né? Então, quais são os cuidados com a mama? Hidratar essa mama, não a auréola, a mama, que a gente pode passar aqueles hidratantes para não ter para ter o cuidado de não fazer estrias, mas não o bico do peito, porque a gente entende que se ficar muito úmido vai macerar e isso vai favorecer as fissuras, né, e os problemas. O que mais a gente estimula a fazer? Apertar um pouquinho do leite, colostro, madura ou transição em que fase estiver, distribuir um pouquinho, né, espalhar um pouquinho na própria auréola, deixar secar no tempo, não precisa ser na exposição do sol, e cobrir. Tem alguns produtos na indústria farmacêutica que alguns profissionais orientam, sim, e podem ser utilizados. Isso vai depender muito da situação econômica de cada um, da possibilidade do acesso de cada mulher. Porque às vezes tem mulher que tem possibilidade econômica para a compra desses produtos mas não opta por fazer as coisas mais simples, né? As estratégias mais simples. E o simples resolve. Porque assim, quando a gente vai para as pomadas em específico mesmo, quando a gente pensa no processo de sucção, desliza. E o bebê não pega, às vezes, porque tá muito melado, né? Tá muito melado. É realmente, tipo assim, vamos pro básico, vamos pro que resolve, né? E acaba que quando você vai tirar o excesso, você acaba fazendo atrito. Esse atrito faz pequenas fissuras, lesões, né? Isso. E uma das questões do sol mesmo, eu sempre falo isso com as pacientes. A literatura fala que não, né? Que hoje não é mais uma recomendação você expor ao sol, e principalmente por causa dos malefícios de você expor ao sol. Mas uma das questões que as pacientes trazem, mas eu coloco e resolve. Talvez seja simplesmente pelo fato de não deixar úmido. Se você vier com o secador, passar o leite e vier com o secador, resolve tanto quanto. Então é muito mais sobre não deixar o ambiente úmido, né? Do que qualquer outra coisa. Sim.
Sim. Mas tem muita questão da cabeça também, né? Não, foi na realidade o que Lu trouxe. A grande questão da amamentação e quando o profissional entra, não é na maioria das vezes a gente corrige, pega e tal, porque tem toda uma conjuntura quando a gente vai no processo de amamentar, mas às vezes é muito, às vezes não, na maioria das vezes é muito mais sobre o acolhimento da mulher, acolhimento da família, de você se colocar à disposição para, de fato, ela relaxar, tranquilizar e o leite descer. Agora eu vou chamar a atenção sobre assim, o que é raiz, que deve ser realmente contraindicado, é a compressa de água morna e o pente fino, né, gente? Vamos Pente combinar. fino? Pente fino? Eu nunca ouvi. Então. Mas são porque você 24 disse que Lu é anos. jurássica. Eu não Então, sou. Existe uma fatia aí da população antiga que orienta a mulher a passar pente fino no pente fino virgem no peito, para estimular a produção, e compressa de água morna. Gente, isso aumenta muito a produção e às vezes o bebê não tem a capacidade de sucção que vai esvaziar esse peito nessa proporção, né? Então, ok. Na época do Covid, fica em casa, todo mundo guardadinho, né? Só a rede hospitalar funcionando. Nós recebemos alguns casos de mastite Grave. absurdas. O que é mastite, Lu? Fala aí para o nosso público que não é um da área. encurtamento da mama, né? De proporção muito grande, né? Aumento do volume pela produção. E acaba que esse leite fica ali represado, não consegue sair, né? Na expectativa que se tem, e aí esse leite vai começar a fazer abscessos, ou um abscesso ou outro, e faz ferida, abre ferida, né? Então, isso é muito... tem que ter muito cuidado para orientar essas práticas, porque se vai estimular a produção, o esvaziamento tem que estar na mesma proporção, senão isso vai acontecer. Né? Esse leite ele vai represar, e se ele não sai, né, na proporção que a gente gostaria, no que foi estimulado, realmente vai acontecer esses eventos. Lu, e você pontuou uma questão que você pontuou muito na época. A gente que está na porta de entrada, isso é uma urgência que a gente não pode negligenciar. Não. Porque durante muito tempo, tipo assim, a mulher tá amamentando, é normal, pronto, volta para casa. E do quanto que a gente precisa acolher essa mulher, porque é basicamente a orientação. Várias das situações é uma mulher que foi 1, 2, 3, e quando volta pra gente, já volta num caso muito grave de mastite, que essa mulher precisa ir pro centro cirúrgico pra fazer debridamento. E a gente tá falando abre uma ferida grande, significativa, precisa de antibiótico terapia. Então, isso tudo são questões que resvalam na parte econômica, na parte emocional. Como é que essa mulher vai voltar a amamentar, gente? Ou se ela tiver outro filho, será que ela vai amamentar de novo depois que ela vivenciou essa experiência? Então a gente precisa ter muito cuidado com essas práticas antigas sobre aquilo que a gente orienta. E é basicamente orientação. Apoio. É. Nos assusta, às vezes, pegar uma paciente com uma mastite grave, né, com uma lesão grave, de você falar, gente, aonde foi? Porque assim, é uma paciente que a gente tem que estar sendo acompanhada pela atenção primária, está sendo acompanhada pelo... Deveria, menos. Né? E você percebe uma fragilidade tão grande que você fala... Porque é uma consequência. A gente viu algumas situações de mastite que você fala bem assim... Ficará uma lesão, né? Porque a gente tem que... Ficará uma lesão eterna. Física e emocional. Isso que eu ia falar. Física, emocional, familiar. Vocês têm local de fala. A mulher, o peito da mulher é uma região de muita preocupação, né? Por várias questões, mas é uma percepção de se sentir mulher. A gente vê isso em várias pacientes que têm câncer. É membro, né, gente? É membro. É membro. É pele e é membro. É pele e é membro. Ô Lu, você fala aí, você falou em alguns momentos dos tipos de colostro, né? E a gente vê muito das fases, né, do leite. A gente vê muito que no início é grossinho, que é o colostro, depois fica aquele leite aguado, e que esse leite aguado não sustenta. Fala um pouquinho. Então, esse leite materno ele vai passar por 3 momentos, né? Ele vai ser nominado em 3 momentos. De 0 a 7 dias, ele é chamado de colostro. Tempo de nascimento do bebê, colostro. Esse leite, ele é mais transparente, ele é mais amarelinho, né? É bem gorduroso. Dos 7 a 14 dias, a gente vai chamar esse leite de transição. Ele também é transparente, mas ele já começa a tomar a cor branca, né? Propriamente. E o leite maduro é de 14 dias para frente, né? Então, isso vai dizer muito do que o trato gastrointestinal do bebê está posto, né? Pronto para receber.
É lindo. É lindo, né? E até quando eu posso amamentar? Até quando você quiser. Porque eu tô aqui trazendo Tá querendo engravidar, né? as duas, não, já fui. Mas eu tô trazendo as dúvidas, né? Não é isso que as pessoas ficam, até quando amamentar? Porque a mulher que amamenta até 1 ano e meio, 2 anos, ela é julgada porque amamenta até isso. A mulher que para de amamentar antes de 1 ano, ela é julgada. Então, assim, até quando amamentar? Qual a importância do leite, efetivamente? E quais são os para já será exatamente quais são os benefícios para a criança e para a mãe? Você falou, mas quais são de fato os benefícios? De fato, os benefícios. Então, a amamentação você pode fazer até quando você quiser. Mas o que a Sociedade Brasileira e o Ministério da Saúde trazem? De 0 a 6 meses exclusivamente, sem leite, sem chá, sem nada. Sem água, a Lu não pode dar água não pro bebê? Não tem necessidade. Tá ouvindo, gente? Né? Não pode dar água. De 0 a 6 meses exclusivo. De até 2 anos é um período que o Ministério, que a sociedade espera que esse indivíduo seja amamentado. A partir dos 6 meses, a introdução alimentar. Na minha época, a gente não contava com um nutricionista na atenção básica. Hoje, eu acredito que em toda unidade, PSF ou SF, já tem o profissional nutricionista que apoia muito essa transição, né, essa introdução alimentar gradativa, frutas, proteínas, grãos, muito pertinente, né? Essa introdução alimentar precisa ser avaliada, deve ser gradativa e até a nutrição plena realmente, né? E isso vai se constituindo com a formação de dentição, né? Com a maturidade do trato gastrointestinal, mas amamentar até quando você quiser. E os julgamentos ficam por conta das pessoas, né, da perversidade das pessoas. Um menino desse tamanho ainda mama. É seu, filho? O peito é seu? Mas se a mulher não tem esse entendimento, essa vontade de amamentar até 2 anos, a gente precisa entender a individualidade dela. Né? Se ela fez até 6 meses, se ela fez até 1 ano, 1 ano e meio, que seja. Né? E os benefícios? Os benefícios são totais. Primeiro, diminui as doenças prevalentes na infância, né, as 5 doenças prevalentes na infância, as doenças diarreicas, as doenças respiratórias, diminui a mortalidade em 13% a 15%, a mortalidade na primeira infância, nesse período de neonatologia até no período de lactentes, né? Esses são os benefícios para o bebê. Para o indivíduo ainda, crescimento e desenvolvimento adequados, reduz a possibilidade de diabetes, de hipertensão, de distúrbios nutricionais como obesidade, né? Então, milhões. Por isso que é dourado, por isso que é padrão ouro, né? Ouro. E para a mulher diminui a possibilidade de câncer de mama, câncer de útero. O corpo da mulher volta mais facilmente, né? Porque a partir do momento que o bebê começa a sugar, a mulher sente cólica. Então, o útero vai voltando ao normal, né? Vai organizando esse corpo nessa mesma expectativa. Né? Fora as questões emocionais. Aí da frente a gente vai ter um indivíduo mais fundamentado, sabendo que sua mãe se dedicou e se debruçou sobre isso, né? Uma estrutura emocional mais fortalecida, tanto para o homem, para esse indivíduo que foi formado, eu digo homem, o ser humano, quanto para a mãe de função cumprida, né? Teve uma pesquisa recente agora, não lembro dos autores, mas falava justamente sobre isso, que nessa desvinculação, que às vezes acha que você ter uma criança dependente demais, você vai se transformar num adulto dependente. É justamente o inverso. Quanto mais uma criança na primeira infância ela é dependente da mãe, né? A gente está falando principalmente do vínculo de amamentação, de uma criança que busca muito a figura materna, a referência bem estabelecida, ela se torna um adulto independente. Mas isso é muito do que a gente tem visto hoje enquanto sociedade, né? De tentar fazer os julgamentos, né? Quem é muito independente, não deixe dormir com você na sua cama, não dê o bico ou dê o bico, não deixe com a avó, porque é criado com a avó, vai ficar mimado. Então, várias coisas que as pessoas ficam tentando... de perguntar assim, o que te faz feliz? Isso, ficam tentando... Bem, né? Ficam tentando determinar a individualidade de cada um, porque isso vai muito do padrão familiar, do que você vê como o que é bom para você, o que é bom para o seu bebê. Lu, você trouxe aí uma questão do fator socioeconômico. Quando a gente fala de pediatria, não tem como dissociar ou fugir disso.
né? E uma das grandes questões que a gente fala dos benefícios da amamentação é o custo-benefício, né? Sim. Porque quando a gente fala dessa mãe que não tem condição, e aí quando a gente fala de fórmula, na maioria das vezes ela não vai conseguir manter a fórmula. E aí quando a gente tem os grandes problemas em relação à farinha de guerra, em relação à cremogema, eu queria que você falasse... Mucilon. E a gente Cremogema, pensa, né, Jefferson, quando a gente... Eu sou jovem. Cremogema. Quando a gente está distante dessa realidade, né, pediatria e neonatologia, a gente acha que isso não existe mais. Mas quando a gente está próximo, que a gente dá plantão em pronto-socorro, que a gente está lotado na UTI, a gente sabe o quanto que isso existe, é real, né? Inclusive, então, existe muito mais. Essa é uma parcela grande da realidade. Verdade. Né? E se a gente for avaliar, onde é que esse momento foi desconectado, né? Foi no pré-natal, foi no parto, é muito desafiador. Então, essa introdução alimentar de maneira negligente compromete muito o indivíduo, né? Essa introdução. Primeiro que manter esse leite é extremamente caro e a gente não tem políticas de acesso, salvo aqueles que têm algum tipo de intolerância confirmada e diagnosticada com relatório médico e assim, ou os que têm risco de transmissão de doenças verticalmente transmissíveis como HIV, HTLV, né? E até conseguir a liberação, essa aquisição... Tem uma burocraciazinha, mas consegue, mas tem uma um... burocracia, né? E os intolerantes... Enfim, então essas fórmulas ainda elas são validadas e distribuídas pelo próprio Ministério, mas os outros, não. Então é muito complicado essa introdução de maneira negligente, porque a gente recebe crianças em quadro séptico gravíssimas, né? Eu lembro que uma vez a gente recebeu um gemelar. Chegou o primeiro com um abdômen extremamente distendido, com peso bom, mas desnutrido. Porque a gente acha que menino desnutrido é só aquele que é magrelinho. Né? Não, inchadinho, né? Com a chocó. Então, chegou extremamente desnutrido, um abdômen distendido, gravíssimo, foi para a UTI. Com 15 dias depois, a gente acolheu a mãe, tentou arrumar, e com 15 dias depois chegou outro. Né? E, na grande maioria dos casos, esses desfechos são óbito, realmente, né? Infelizmente, os desfechos não são favoráveis. Lu, eu queria 3 recados seus, né? Um para o enfermeiro da atenção primária, um para esse enfermeiro do hospital e o outro para essa mãe. Aí eu vou pedir o quarto. Vou pedir o quarto para a rede de apoio, para as pessoas que estão próximas a essa mãe. É muito recado. Sim. Pronto. Para o enfermeiro da atenção primária, façam aquilo que vocês precisam fazer com o maior critério que for possível. Né? Eu falo muito assim, que a gente precisa devolver ao universo aquilo que ele nos favoreceu. Então, se o universo nos favorecer uma formação de nível superior, um espaço de trabalho e uma possibilidade de estar diante de um público que precisa da gente, que a gente precisa fazer com esse público, o que nós fazemos de melhor. Se a gente não tem o melhor para dar ainda, corre, estuda, corre, aprofunda, dedica um tempo, né? Uma mulher que chega com a mama engurgitada, com uma pega que você avalia que não está adequada, contribua. Né? Em minutos, às vezes, você pode melhorar uma mama fissurada. Você pede para a mulher botar o bebê no peito e você observa, posso fazer uma contribuição? Você vira o bebê barriga com barriga, abocanha mais a auréola. Então, você tira essa mulher nessa condição de criticidade só em você ter um olhar cuidadoso em poucos minutos. Né? Para o profissional do hospital, né? Do hospital. Continuem, se fortaleçam cada vez mais. Vocês não são os grandes responsáveis por tudo aquilo que não dá certo. Né? A gente sabe que é muito depositado de responsabilidade no enfermeiro no nível terciário dentro do hospital, né? Mas nem tudo esse profissional consegue resolver. Façam e continuem fazendo com muita presteza aquilo que vocês fazem. Os que ainda também têm alguma dificuldade ou acham que não estão fazendo a totalidade, o mesmo recado da atenção básica. Vocês foram oportunizados pelo universo a ter uma formação e estar num ambiente que precisa de você. Todas as vezes que você bate o ponto, que você entra para trabalhar, alguém espera pela sua dedicação. Alguém que é o amor de alguém espera pela sua dedicação. Né? Então, olhem criteriosamente. Chega na triagem, uma mulher com uma mama, com a dificuldade, pega, calça uma uva, faz uma massagem,
esvazia um pouco. Às vezes não precisa nem passar pelo atendimento médico. Você já resolve muita coisa ali na triagem, na escuta, no acolhimento, nesse apoio, né? E qual é a última? Qual é o terceiro, né? A mãe e a rede de apoio. A mãe. Aquelas mulheres que engravidaram sem planejar, ou que planejaram e estão grávidas, se dediquem, porque ter filho vale muito a pena. Eu sou mãe de 2 filhos e tenho muita satisfação em tê-los, né? E os desafios vão ser muitos. Ser mãe, constituir uma família não é fácil. É extremamente desafiador, trabalhoso, mas vale muito a pena. Então se dediquem, deem o seu melhor, porque Deus lhes concedeu um bom espírito para que você ensine-os e que eles também lhe ensinem muita coisa. Sim, né? É uma dádiva. É uma dádiva, né? Dádiva. Constituir uma família é uma dádiva, né? E o último é, Ju? Para a rede de apoio. Para a rede de apoio. A rede de apoio e desapoio, né? Respeito. Porque deveria ser rede de apoio. Mas às vezes não é, Eu né? vi o termo, mas agora eu não vou lembrar. Apoiar ou... esqueci. Não vou lembrar agora. Para a rede de apoio, respeitem. Respeitem o tempo, respeitem o momento e façam ou pesquisem, estudem, tudo aquilo que também tiverem ao alcance E respeitem de vocês. o desejo, Respeitem o desejo prioritário da mulher, porque não é fácil, né? Parir aquele turbilhão de emoções, hormônios, sensações e transições de uma vida, de uma constituição, como é a chegada de um novo filho. Lu, muito, muito, muito obrigado. O bate-papo acho que duraria horas, porque a admiração, você sabe o quanto que eu tenho, né? E Acho que não durou mais tempo porque não é café, a água, né? Isso. Ô, Jesus! Ô, meu diretor, ele não deu trouxe o microfone, mas não trouxe um café. Você viu que a convidada... Mas ela é o quê? Ela é jurássica, é raiz, então é do café. É do café. Ah, tá, eu tenho outro apoio. Mas depois tem um cafezinho. Leite, peraí, eu não posso deixar de fazer esse meu momento. As mães que têm leite que sobra, doem leite materno. Né? O banco de leite da Santa Casa está aí à disposição para que esse leite seja pasteurizado, seja liberado para os bebês da UTI neonatal. Se tem dúvida sobre isso, agenda uma visita. Vai ver que universo é esse de neonatologia, que muitos não conhecem, só conhecem quando passa por essa experiência, mas são muitos os bebês que nascem e que são distanciados da sua família e ficam na UTI, precisando desse seu leite que sobra, que às vezes você joga fora, que às vezes você... né? Então, liga para o Banco de Leite da Santa Casa, faz um contato com a equipe de lá, que é uma equipe maravilhosa nesse atendimento, e doa o leite que sobra, porque os bebês da UTI... A gente não está no novembro eu venho cá de novo falar ou então vocês convidam outra pessoa a falar do novembro roxo. Pronto, a gente gosta assim, quando o povo vem aqui quer voltar. Não, já chama outra pessoa a falar do novembro roxo. O quanto que o leite é fundamental, como o Jefferson colocou aí, né? Importantíssimo então, as mães que têm esse leite, recado. que tem uma sobra e que podem fazer... Não é muito trabalhoso, eu asseguro. Da mesma forma que a gente precisa sempre, constante, da doação de sangue, a gente também precisa da doação de leite humano. Importantíssimo. Lu, queria agradecer. Esse é um episódio diferente, não é? Porque nós estamos trazendo Luciana aqui, falando um pouco dessa parte técnica, né? Trazendo um pouco o trabalho do profissional inserido nesse momento do aleitamento materno. E logo em seguida a gente vai estar aqui com a experiência de uma mãe não é? Que passou nesse processo de amamentar. Então é um episódio diferente aqui do nosso podcast. A gente acabou... Não convidamos as duas em paralelo, porque pela dinâmica a gente achou que ficaria melhor também para dialogar, mas assim... É um tema extremamente importante que, por vezes, é negligenciado mesmo, né? Mas que traz muita ciência no seu fazer também. Não é só amamentar, não é porque isso é muito natural da mulher e que não existe ciência nisso. E você trouxe isso com muita clareza e muito obrigada por estar aqui. E nós somos muito felizes aqui no nosso podcast, né? Pelos profissionais que passam aqui nessa sempre mesa. Aplaudindo as projeções de vocês. Parabéns. Obrigado. A gente que agradece. Olha aqui, Luó, nessa câmera. Fala a sua rede social. Quem quiser tirar alguma dúvida com Luciana Nobre. Luciana é enfermeira e todo enfermeiro é nato, tem a educação, traz a educação em saúde consigo. Ela é docente, então... então fala a sua rede social, quem quiser, né, entrar em contato. Rede social, não sei. Meu Deus do céu. Lu Nobre. Eu sou péssima também, Lu. Eu sou sei péssima. dos outros, quando eu pesquiso.
os alunos, convida seus alunos para seguir o nosso podcast. Não é isso, Jeff? Lu_Nobre. Não. Lu Nobre _. Lu_Nobre _. Lu_Nobre É. Muito bem. Pode olhar ali para aquela câmera. Eu sou Luciana Nobre. Sou enfermeira há 24 anos apenas. Estou na saúde da criança, neonatologia há este tempo. Trabalho na docência. Vocês, meus alunos, colegas de profissão, vamos apoiar essa dupla dinâmica aqui nesse projeto lindo, Pode Pai. Se inscrevam no canal, acompanhem. Acredito que vocês vão gostar dos temas que são citados, são discutidos. Né? Qualquer dúvida, estou à disposição na rede social. Meu Instagram é Lu_Nobre Lu_Nobre _. A pessoa das mídias, sabe? Aquela... Nada a ver. Aqui... E meus alunos da Faculdade de Ilhéus, por favor, colaborem e que vocês também se projetem enquanto profissionais na melhor expectativa possível. Nem todos são número 1, mas número 1, número 10, número 50, tem espaço para todo mundo, desde que vocês sejam dedicados. É isso aí, Lu. Vamos nos despedindo ali do nosso público, despedindo aqui de Lu, porque em seguida nós estaremos aqui com outra grande convidada, não é isso? Lu, dá um tchau ali para o nosso público. E até na estante, viu, gente? Beijos. Obrigada. Vamos lá, galera, dando continuidade aqui ao nosso bate-papo sobre aleitamento materno e agosto dourado, trazendo agora um pouquinho da experiência de uma mulher, mãe, que gestou e amamentou, mas também esses seus desafios, né? Os desafios da amamentação para a mulher moderna, né? A mulher que trabalha, a mulher que atua em outros campos, que não só no campo familiar, né? Então a mulher que é multitarefas, que tem outras atribuições na nossa sociedade, e dos desafios e também das delícias da amamentação. Então, Jefferson, quem é a nossa convidada para esse momento agora? Eu tive o prazer, né, de conhecer essa convidada, na realidade, tentando fazer algumas contribuições enquanto enfermeiro, e foi algo muito desafiador, né? E ao mesmo tempo de muito aprendizado. As nossas sessões de laser terapia eram de muita troca, né? E isso foi algo que ficou muito marcado para mim, de muita troca de conhecimento. Alguns termos que eu não conhecia, eu aprendi com ela, né, nas nossas consultas, nas nossas sessões, que é Dani Cavalcante. Bem-vinda, Dani. Boa tarde, obrigada. Dani, a gente vai... Não, eu ia falar que para quem não sabe, você também é consultor de amamentação, e para quem não sabe, eu sou né? consultor de amamentação também, laser terapeuta, e a gente se conheceu nesse contexto, não foi, Dani? Você sabe que a conexão é recíproca, né? E principalmente para mim, porque na verdade eu estava num momento muito vulnerável e você foi uma luz que surgiu naquela escuridão e para mim realmente só guardo um carinho muito grande. E uma gratidão, né? Uma gratidão. Dani, na realidade, quando eu fui atender você já sabe um pouquinho das expectativas do que a gente pensa em relação à amamentação, porque quando eu fui contribuir para o seu processo de amamentar, a gente está falando da terceira gestação, né? E eu queria que você contasse quem é Dani, quantos filhos tem, de onde vem, né? De onde vem essa mulher, que se vocês perceberem pelo sotaque, não é baiana. Exatamente. Eu sou Dani Cavalcante, sou natural de Recife, vim morar na Bahia 15 dias antes da pandemia. Graças a Deus, Itabuna foi uma terra que me acolheu e hoje eu me sinto super bem aqui. Sou mãe de 3 filhos, uma menina de 12, uma de 5 e um que vai completar agora 2 anos já. Gente, eu tô ficando velho, 2 anos. Então, parece que foi ontem. Exatamente. E a terceira gestação, né, a do Theo, sem dúvida foi mais desafiadora em relação à amamentação, porque eu tinha feito 1 ano antes uma mastopexia, né? Não tinha colocado prótese, foi somente a retirada de pele. Ou seja, eu não pretendia ter o terceiro filho e ele foi uma surpresa, hoje uma grata surpresa, né? Rolou aí um susto de 40 dias, mas que passou. E por conta dessa cirurgia, a amamentação foi bastante comprometida, né? Foi dolorosa, como foram as outras 2. Eu tive 2 trabalhos de parto e a do meio não entrei em trabalho de parto.
Mas facilmente eu digo que a dor da amamentação, na minha opinião, é infinitamente superior à dor do parto. É uma dor, assim, que não tem comparação diante de todas que eu já senti até o momento na minha vida. E o terceiro filho foi daquele jeito que foi, né? Então, a ajuda que eu recebi foi para além, né, do fisiológico. Ali eu estava precisando de uma ajuda psicológica também, de um acolhimento, de amor. E eu recebi, graças a Deus. Eu lembro muito, Dani, que, na realidade, o seu processo de parir, né? A gente não vai falar nomes aqui, mas foi um processo bem difícil para você, né? Sim. Você sofreu algumas violências e você ficou muito traumatizada no processo. Porque você vinha de uma outra realidade, né? Do segundo parto, se eu não me engano, fosse o segundo parto, que foi muito tranquilo e de muito amor e afeto no processo de parir. E você sentiu grandes dificuldades aqui. Eu queria... Por que a gente está fazendo esse link? Porque a amamentação, ela repercute nesse processo do trabalho de parto, né? Sim. E aí eu queria que você falasse um pouco dessa experiência e como foi ruim para você, né? Uhum. É uma cadeia. Se tá errado no início, é uma cadeia que vai dando errado e não tem como voltar atrás. Meus 2 primeiros partos foram super tranquilos, né? Minha primeira filha foi um parto natural, mas assim, eu tinha todas as instalações à minha disposição para suportar as horas de trabalho de parto e tudo. E eu lembro de tudo, e o primeiro contato, né, do bebê comigo, dela comigo, a primeira mamada, tudo isso foi muito respeitado. A segunda da mesma forma. A primeira é de Recife, eu fui morar no Rio Grande do Sul. A segunda é gaúcha e o terceiro é baiano. Misericórdia, então, ela fez todo mundo disse pro meu marido não se mudar mais de estado nem de lugar, porque senão é capaz de vir um quarto. Eu ia falar sobre isso. E aí, lá no Rio Grande do Sul também a segunda nasceu e foi assim, foi muito, muito bonito, né? Tive sim todo o meu parto respeitado, o primeiro contato com Nicole. E foi uma cesárea. E foi uma cesárea de emergência, a dela. Já o de Theo, eu entrei em trabalho de parto, né? Porém, eu já queria fazer cesárea para fazer a laqueadura. Então, foi um trabalho de parto de 8 horas, desnecessárias. E daí uma sucessão de erros, uma sucessão de absurdos. Sobretudo pelo fato de eu não lembrar de nada. Não lembro do parto dele, não lembro se houve a primeira mamada, né? Ele definitivamente não veio pro meu colo assim que saiu da barriga. E logo que eu cheguei no quarto, eu tive todas as reações também que a cesárea pode trazer, que eu não tinha tido antes, né? Então, a cefaleia, inchaço, tudo eu tive dessa vez. E aí eu fui colocada deitada, porque não podia levantar a cabeça, e o Theo, ele dormiu do meu lado, mamando comigo deitado. Então ele passou a madrugada literalmente destruindo meu peito, né? Então, quando eu cheguei em casa, já não tinha como voltar atrás. Tínhamos uma mama super machucada e ali só... Mais machucada do que a mama estava a minha alma, né? Meu emocional estava... Eu nunca me vi na minha vida, nem nos momentos de perda, nunca me vi tão vulnerável como me vi quando cheguei em casa. Realmente, foi bem delicado. E aí, foi uma amamentação desafiadora pra caramba mesmo. E a gente tá falando de aspectos que, na realidade, o que muda muito. A primeira gestação ela é diferente da segunda, que é diferente da terceira. Gestar menino é diferente de gestar menina. Amamentar menino é diferente de amamentar menina. Claro que a gente vai ter meninas que vão demandar tanto, mas geralmente, na maioria das vezes, o menino, ele demanda mais, né? E a maioria dos nossos pacientes que a gente tem com fissura é de menino, né? A sucção acaba sendo uma sucção mais efetiva, uma sucção que demanda mais dessa mulher, que demanda mais dessa mama, né? Sim, sem dúvida. Eu fiz fissura em todas, né? Mas... E hoje também se fala em livre demanda. Eu amamentei em livre demanda todos. Mas a força do tal do menino é um negócio fora de série, né? Então, assim, a força e o tempo de mamada. Então, a menina se sacia
com menos tempo. O tal do menino não, ele quer muito tempo ali, entendeu? Então, uma mama já fissurada, com uma sucção muito mais forte e durante muito mais tempo. Eu lembro que quando eu tava chegando lá nos 30 minutos, perto dos 40 minutos de mamada, eu já não aguentava mais suportar aquela dor e ele tava lá super querendo. Então, muitas vezes eu tive que tirar mesmo, porque já não dava mais para suportar. Então, é bem diferente. Eu amamentei com mama fissurada. Não existe uma dor daquela. Não existe. A vontade que eu amamentava chorando. Chorando, assim. Era minha filha aqui e a lágrima aqui. Teve um dia que foi tão desesperador que a vontade era pegar e jogar assim, ó. Era afastar. E aí vem na sua mente, meu Deus do céu, que loucura, né? É meu bebê. Mas não é afastar a dor. Porque por isso que eu digo, o amor da mãe, meu amigo. Respeita, viu? O amor de mãe. É uma diferença mesmo tão grande que nas meninas eu não cogitei parar de amamentar. Na dele, eu cogitei desde o primeiro mamado, entendeu? Então, assim, é diferente o menino da menina. E é como você disse, Ju, é uma dor incomparável. E aí a gente tá falando de um processo fisiológico, a gente tá falando da alteração de humor, da alteração de várias questões que é comum do puerpério e que a gente acaba não discutindo muito, que a gente chama de blue babies, que na realidade ela não é a depressão pós-parto, mas é aquela tristeza exacerbada que é natural do processo. Sim. E que é importante ter rede de apoio, né? A rede de apoio, na realidade, é fundamental. Dani, quando a gente fala em rede de apoio, você vem de 3 gestações, de uma de 12 já, né? Você optou por rede de apoio, né? Você acabou pedindo ajuda. Você ouviu isso na sua primeira gestação, já de rede de apoio, de laser terapia, de consultoria de amamentação? Você percebeu isso já na terceira gestação? Eu não percebi na primeira, né? Eu lembro que em Recife eu fui em bancos de leite para poder aprender a pega correta e tudo. Também na época não tinha condições, né? Já tinha ouvido falar, mas tinha esse banco de leite que é referência em Recife e foi com a ajuda dele que eu consegui. Na segunda eu já contei com apoio lá no Rio Grande do Sul de uma consultora de amamentação dentro do hospital ainda. A Nicole, ela teve icterícia, então eu fiquei 5 dias no hospital. Daí, no momento da apoggiadura, que são dois dias depois, né, que é inesquecível também, eu disse, preciso. Eu lembro que... E aí, de uma maneira muito semelhante ao terceiro, o momento da apoggiadura é um momento que eu não consigo dar conta. Porque a mama começa a encher descontroladamente. E, obviamente, ela fica mais quente, fica mais dura. E o medo daquilo inflamar. E como é que eu vou dormir? Eu não posso dormir. Se eu dormir e acordar, o processo já pode ter piorado ao ponto de... Enfim. E aí, lá mesmo, eu lembro que a primeira pergunta que eu fiz para ela foi: só me diga se eu vou conseguir amamentar. Ela disse, você vai conseguir. E aquilo já me... Eu acho que foi mais ou menos isso, que a necessidade de pegar na mão e dizer, me diga que é possível, né? E aí lá, graças a Deus, ela me ajudou bastante. E aqui, eu já tinha, né, poxa, minha experiência de 2 filhos, eu digo, não, tô grávida, vamos agora fazer toda a reserva possível, porque eu quero conforto, eu quero poder ter acesso mesmo a todo tipo de cuidado que, nossa, é maravilhoso. E pensou que poderia ser tão mais doloroso, já que você já tinha passado por 2 gestações, já tinha passado por momentos de fissura, já dessa dificuldade, mas que conseguiu ser resolvido de uma maneira mais tranquila. Você imaginava que fosse mais desafiador? Nunca. Eu nunca vi uma coisa dessa. E aí eu lembrei muito, inclusive, nessa época, de uma cunhada minha que teve primeiro menino, depois menina. Né? Eu já tinha tido minha primeira filha e eu lembro que quando a gente vai visitar, né, é todo aquele cuidado e a mãe se contorce, na hora de mamar quem tá visitando tem que se retirar porque é um momento de muita dor e etc. E eu lembro que na ocasião eu dizia, dói mesmo. Só que a dor que ela estava sentindo era a dor do menino, ou seja... que é diferente. Até quando eu disse dói mesmo... Eu não estava entendendo, porque era uma dor muito maior do que a que eu conhecia. Então, não, de jeito nenhum. E o que fez, assim, você persistir? Que você pensou em desistir. O que fez com que você decidisse
persistir na amamentação? Saber da importância da amamentação é algo que, obviamente, eu não queria abrir mão. E também comparação, né? Eu dei para os dois, eu vou dar para ele. E eu ia falar isso, existe uma cobrança para a mulher moderna que é diferente. Como que eu vou dar para um e não vou dar para outro? Como que... E nessa época, já como terapeuta de mães. Mas ali não existe. Ali é um ser humano, ali é a mãe. E eu, como é que eu vou dar para um e não vou dar para o outro? Tanto que eu não amamentei, não consegui ir muito além. Porque ele acabou rejeitando, até por conta da mastopexia, a produção de leite não deu conta. E ele foi rejeitando o peito, terminou que eu só conseguia amamentar 4 meses. Isso para mim ainda foi uma questão. Porque a primeira, eu só parei de amamentar quando voltei a trabalhar. Então eu fiz os 6 meses de mama exclusiva. A segunda eu fiz os 6 e ela mamou até os 9 meses. Porque foi a questão da minha mãe, num processo ativo de morte, que eu precisei parar de dar o peito. Então eu não entendia porque ele só tinha ido até os 4. E ali me fez sofrer novamente. Porque eu disse, nossa, será que eu criei um vínculo? Será que ele de fato aproveitou, foi beneficiado? E a nossa conexão vai acabar aqui? Todas as questões que passam na cabeça de uma mãe, passou na minha. É incrível você falando isso. Eu ia acabar puxando, porque você vem de experiência de desmame também, né? De desmame gentil. Acabou tendo... Não foi nem tão precoce, foi com 9 meses, mas você relatou que não foi um desmame abrupto, foi bem abrupto. Isso. E eu queria que você contasse um pouco dessa experiência, em que contexto foi, né? Eu sei da sua história, mas em que contexto foi? Como que a sua expertise, para quem não sabe, Dani é doula da morte, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e como que a sua expertise contribuiu, né? Para você conseguir fazer esse desmame e passar por esse processo. O seu processo foi um processo com a sua mãe. Sim, então, eu saí do Rio Grande do Sul com a Nicole com 4 meses, né? Então, ela estava ali mamando em livre demanda. Fui para Recife já cuidar da minha mãe, ela estava com câncer no estômago. E foram 6 meses, no segundo semestre de 2019, completamente voltada a esse cuidado, né? Foram 6 meses de declínio, claro, e amamentando. Então, eu lembro que foi desafiador do ponto de vista físico mesmo, dar de mamar nas madrugadas, cuidar dessa mãe que também nas madrugadas demandava. Então, é algo que, inclusive, alguns detalhes minha mente já bloqueou como forma de defesa. Até que quando eu precisei internar minha mãe, e eu já sabia que ia ser a internação da partida, eu pensei, eu não vou dar conta de amamentar. Né? Eu sei que minha mãe vai entrar no hospital e não vai sair mais. Como que eu vou ficar me dividindo agora entre hospital e mamada? E lá em Recife eu não estava com meu marido, ele tinha ficado trabalhando no Rio Grande do Sul. Quem vai trazer ela? Eu vou, como não vai? E eu disse, gente, eu sou uma. Humanamente impossível para mim continuar. Então, Jeff, hoje eu vejo que o desmame abrupto foi algo que eu não tinha saída. Foi necessário. Mas também na hora eu não consegui raciocinar do ponto de vista da Nicole. Porque sim, ela teve um desmame abrupto. Por mais que ela já se alimentasse super bem, cadê o meu peito? O vínculo. De repente não teve mais, né? Então, hoje eu sei. E hoje eu tento observar nas entrelinhas do comportamento dela de que maneira impactou. Porque eu sei que impactou, né? Já o Theo, de muito semelhante, inclusive à primeira, a Ana Luísa, ele foi me rejeitando. Eu colocava o peito e os dois viravam o rostinho. E o bora, pelo amor de Deus, virava o rostinho. Então, assim, foi algo que foi por eles. Foi muito mais por eles do que por mim. Eles simplesmente não queriam mais, né? Então, assim, o desmame precoce do Theo foi porque ele foi rejeitando por conta da produção de leite, que já não era tão... Quer dizer, já não era não era mesmo. Em nenhum momento foi na demanda dele, né? Que ele precisava. Mas essa da Nicole, eu sei que, com a maturidade que eu tenho hoje, eu teria feito de uma maneira mais gentil, mais humanizada, né? Para que ela não sentisse tanto, porque eu sei que em algum lugarzinho ela sente. Dani, você fala assim,
que você persistiu no TEL, na amamentação do TEL, por entender a importância da amamentação. Sim. Como foi que você aprendeu essa questão dessa importância? Foi com profissionais? Foi com rede social? Foi com a busca sua de maneira particular e individual? Porque a gente está trazendo aqui, falando, né, do aleitamento materno, a importância dele, mas a gente está trazendo uma experiência que foi uma experiência bastante desafiadora. E por que a importância de trazer alguém que teve uma experiência tão desafiadora para estimular outras mulheres a amamentar, né? Para justamente a gente desmistificar que o aleitamento materno é romântico, que é um processo lindo e maravilhoso só de vínculo. Não, tudo isso existe. Mas existem também os desafios, e quando a mulher ela está melhor preparada para esses desafios, eu acho que eles se tornam menos dolorosos, né? Talvez, e fortaleça isso. Quando você traz que você compreendia a importância do aleitamento materno para o seu filho, né? E também para você, enquanto mãe, quando ele quis soltar, você já ficou se questionando em que momento você aprendeu isso? Assim, a maternidade de primeira viagem, ela pode ser vivida de duas formas. Existe aquela mãe que lê tudo, estuda tudo e é super expert em vários assuntos. E existe aquela que vai mais no modo intuitivo. Eu sou a do modo intuitivo, sabe? Eu nunca fui muito de ler. Nunca fui muito de fazer curso de como, sei lá. Enfim, nunca fui. Então, essa questão da amamentação sempre foi, acho que, de família mesmo, né? Eu acho que é muito... uma consciência que vai vindo desde a nossa infância. Eu vi muitas tias amamentando e tem primos que mamaram 2, 3 anos. Tem uma prima que mamou 3 anos. Aquilo pra mim era uma coisa, né? Muito bonita. E eu sempre tive isso, Ju. Eu nunca estudei, nunca li, mas eu sempre soube, né? Acredito que a importância da amamentação é algo que... No contexto familiar, é uma realidade sua. Era uma realidade minha. Então, assim, como persistir na amamentação apesar de tanta dor, né? É preciso mesmo ter essa consciência da importância para o filho. É engraçado você falar isso, que Luciana Nobre, que acabou de sair daqui, que é profissional, falou justamente dessa percepção desde a infância, nas relações familiares, enquanto que isso é estimulado na menina desde a sua infância. E você traz isso de maneira muito clara. Na minha família, sabe o que eu tenho? Uma tia teve um primo chamado Lucas e ela não produziu leite. Não lembro a razão. Lucas nasceu na mesma época que Carla, essa que mamou até os 3. E a minha tia, mãe da Carla, foi ama de leite do Lucas. Ela amamentou ele por 1 ano. Ou seja, ela amamentava a Carlinha, que a gente só chama assim, e o Lucas. Então hoje ele chama ela de minha mãe de leite. E isso... numa capital, num centro urbano. Isso é muito mais comum a gente ver, né? No interior e etc. Mas eu cresci ouvindo essa história e ele chamando a minha tia de mãe de leite. E aquilo pra mim é tão bonito. Até onde vai o amor, né? De uma mãe, assim. E, nossa, realmente crescer ouvindo essas histórias vai introjetando na gente a importância, né? Em que momento você viu a necessidade da busca de um profissional para te ajudar nesse processo? Quando eu olhei para o meu peito e disse, eu preciso entender isso aqui, né? A sensação de que aceitar que eu não dava conta sozinha, aceitar que eu não precisava dar conta sozinha. Foi uma das minhas falas para você não precisa dar conta, relaxa. Isso, exatamente. Precisa dar conta que um dos atendimentos era muito isso, você queria dar conta de mim. Eu falei, Dani, você não precisa dar conta e tá tudo bem, tá? E a gente acaba percebendo no processo que a gente vai atender a paciente que está ali no puerpério, ela acha que tem que dar conta de tudo. Mas, Jeff, sabe o que me chama a atenção? Isso aqui é meu. Esse peito é meu. Como é que eu não dou conta dele? Como é que eu não tô comandando o que é meu? É porque não é fisiológico amamentar. Então, como não é fisiológico, não é o que não é instintivo, igual Lu trouxe isso, né? Quando a gente pensa no mamífero não racional, é instintivo para ele. Para a gente, ser humano, não. Até mesmo porque pela nossa construção social. Dentro da nossa construção social,
a gente vem num processo de entender que a amamentação é importante nas 2 últimas décadas. Mas quando a gente pensa num processo de 30 anos atrás, era natural e assim, era fomentado pela publicidade que a gente deveria utilizar a fórmula, que deveria utilizar o leite, que deveria utilizar o leite, e aí é uma marca específica, o leite artificial. Então houve uma construção social aí nesse processo, então a gente desaprendeu algo que seria natural, que seria fisiológico. E que, em contrapartida, esse estímulo também traz esse peso de que eu preciso dar conta. Isso, que eu preciso dar. Hoje entram 2 questões. A questão da amamentar e do parir normal. Acaba se tornando uma obrigatoriedade para a mulher. E quem não passa por esse processo exatamente... Isso, você não pariu. Não é capaz, você não pariu. É questionar o amor de um parto cesárea e o amor de um parto natural. E é isso. E você trouxe isso na sua fala, o parto cesáreo ele pode ser tão humanizado quanto o parto normal. Exatamente. Né? E quando a gente fala, é muito do contexto de cada um, da vivência de cada um. Né, das experiências de vida que a gente tem, da rede de apoio que a gente monta, você traz isso muito claro na sua fala, que o importante no processo de amamentar é rede de apoio. Né? Eu percebi como era Theo, né, e era um menino, seu marido muito mais envolvido, e você trouxe isso, né, que tipo assim, você percebia ele querendo participar dos processos, e eu queria que você falasse um pouco da importância do pai na situação, da importância paterna na situação. Eu brinco que Theo tinha que vir, sabe? Não, quer dizer, isso aí a gente sabe, né? Ele tinha que vir, ele quis vir, mas ele tinha que vir para o meu marido ele viver a paternidade, sabe? Então eu disse, pelo menos no último, eu já tô vendo coisas que eu sempre sonhei em ver. Então, aquela paternidade ativa. Primeiro, quando o Theo nasceu, e eu sentindo lá, né, todas as consequências da hack, como eu falei, ele chorava e eu dizia, a menina acordou, vai lá pegar. Aí ele, a menina não, amor, o menino. Pra eu acostumar que eu tinha um filho homem, levou um certo tempo, porque eu chamei ele de menina, ó, acho que eu passei uns 15 dias, 20, chamando ele de menina. Aí aos poucos eu fui aceitando. Mas a presença, né? Sabe uma coisa? Uma amiga minha chegou pra mim e disse assim, eu tenho um massageador que eu usei em cima da mama na hora que ele pegava, porque a hora que pega é aquela que mais dói, né? Então, como vai estar aqui o massageador vibrando em cima, dá uma disfarçada na dor. Usei essa estratégia também. E aí ficava eu dando de mamar aqui e suportando, e o meu marido segurando o massageador em cima da mama para poder... Que era importante e que ele você lá, amamentasse madrugada Theo. dentro, e ele super presente, coisa que ele não tinha sido nas meninas. Mas enfim, é sempre bom viver essa experiência, porque, nossa, faz uma diferença na vida da mulher, viu? E o apoio, na realidade, o homem acaba pensando que ele não pode fazer muita coisa. Ele faz muita coisa no processo. A gente fala isso muito, principalmente em relação ao banho de ofurô, porque quando se fala em vínculo mãe-bebê, fala muito do vínculo mãe-bebê. Mas se cria, de fato, uma conexão com o bebê, o pai cria conexão. Com o banho de ofurô, com durante a amamentação, do apoio que ele dá para essa mulher, né? É um momento da mulher, de fato, né? É um momento da mãe, né? Se perceber naquele processo todo. Mas o homem, ele vai trabalhar como apoio mesmo. Eu vi uma postagem de Joel J, se eu não me engano, de tipo assim, ele fala bem assim, essa é uma leoa, é uma guerreira que eu preciso apoiar. Porque, de fato, é um processo de amamentar que não é fácil, não é o que a mídia coloca, não é... Se cria o vínculo, cria, mas os primeiros 15 dias, o primeiro mês, não existe. O vínculo que se existe é criado, né? Sim. A gente acaba percebendo muito mais sobre força, sobre determinação. A mulher, ela é muito resiliente nesse processo de dor, né? Que você olha assim e fala, velho, a mulher tá sentindo dor e tá continuando com aquele processo que se fosse o homem pra amamentar, a gente não amamentaria, é um fato. Eu desconfio com quase toda certeza que sim. O homem pra parir já começa no parto. Jeff, sabe o que eu me lembro das madrugadas? Quer dizer, de dia, de madrugada, não importa. A gente se contorce, né? Enquanto o neném suga, a gente tá lá com o pé assim, sofrido. A mão assim e tal. Eu lembro até hoje do cafuné dele aqui atrás. Interessante, né? Das memórias que ficam, memórias afetivas que acabam ficando no processo. Exatamente. E dos vínculos que a gente constrói. Dani, eu queria que você falasse um pouquinho de como está a Dani hoje, né? Você vem de uma trajetória
que trabalhou como doula da morte, né, nesse processo. Eu queria que você explicasse de fato o que a doula da morte faz, e você hoje trabalha com o apoio dessas mães. Sim. Você falou muito que foi uma dor sua, principalmente na terceira gestação, né, no terceiro parto, das violências que você sofreu, de como que essa mulher ela é negligenciada. A gente olha muito pro bebê, né? A gente olha muito pra criança em si. Isso. Bom, na segunda gestação, quando eu fui para Recife com a Nicole com 4 meses, a Ana Luísa tinha 6, e cuidar da minha mãe nesse processo ativo de morte, aquilo ali é uma coisa, é algo tão forte, é algo tão individual, que aquilo para mim mexeu e mudou minha vida para sempre, né? Quando ela veio a morrer segurando minha mão. Então eu disse, isso aqui não é só isso aqui. Todo mundo merece viver esse momento de um jeito diferente. Não é sem dor, mas é de um jeito diferente. E aí eu comecei a estudar sobre cuidados paliativos, sobre a humanização do fim da vida. E cheguei nesse curso de Doulas da Morte, que é pioneiro de uma equipe de Porto Alegre, e fiz parte da segunda turma, se não me falha a memória, e em contraponto a doula de nascimento, que cuida de maneira muito amorosa da chegada de um bebê, protegendo os direitos da mãe, protegendo e tornando aquele momento um momento simbolicamente bonito, de memórias gostosas. A doula da morte, ela cuida do processo ativo de morte, para que mesmo com a dor, aquele momento possa ser vivido. Ele pode durar um dia, vários dias, um mês. Então, esse momento possa ser vivido em plenitude, com as despedidas que são tão valiosas para esse momento, enfim. E então, em contraponto à doula de nascimento, a doula da morte cuida desse processo ativo de morte. E aqui em Itabuna eu tive a oportunidade, lógico, por conta da pandemia, de cuidar de 2 famílias que estavam perdendo 2 entes queridos, e fez muita diferença a possibilidade de, no leito do hospital, encorajá-los a falar tudo que precisava ser falado, pedir perdão por tudo, enfim. E hoje, realmente, eles têm uma lembrança que traz muita paz no coração, né? E no curso das coisas, né? Agora com 3 filhos, e já no nascimento do Theo, eu já fazia clínica de mães materna. Eu fortaleci mesmo esse lugar. Hoje eu só atendo mães, e mães com todas as suas questões, né? Que, claro, eu brinco que quando a gente diz, né, família é tudo igual, só muda de endereço, mãe também. É tudo igual, só muda de endereço. E a gente vai tentando acolher de forma muito amorosa, porque a dor de uma mãe, embora tenha o mesmo nome da outra, elas sentem de maneira diferente. Isso, apesar de ter de mãe é tudo igual, ainda assim é tudo igual com suas individualidades. Suas individualidades. E a amamentação está diariamente na clínica, seja com o processo da amamentação e o quanto a mulher ela acaba se limitando, perdendo sua liberdade, né, temporariamente, mas muitas ainda não entendem esse momento, assim como o desmame. Dani, o que é que você falaria, o que é que você fala, na verdade, para essas mães que estão passando por esse processo e que ainda não chegaram no processo da amamentação, né, estão se preparando aí para o parto? O que é que você recomenda como mãe, como quem passou por todos esses desafios da amamentação para essas mães? Eu recomendaria o que eu recomendei para minha cunhada, né? Ganhei um sobrinho sexta-feira e eu recomendei para ela, sabe aquela tia madrinha, muito orgulhosa, que não quer que a cunhada passe por nada, apesar de saber que ela vai passar por várias coisas, mas agir de forma preventiva. A prevenção, ela é assim a chave de tudo, né? E nós no nosso país, a gente não tem a cultura da prevenção. A gente só tem a cultura da remediação.
Então, feriu, vamos remediar. Chama laser, vamos remediar. Mas por que não prevenir? Então, o que eu sugeri a ela fortemente foi: vai nascer tal dia, já esteja com o consultor de amamentação no dia. Não, mas as enfermeiras sabem ensinar. Esteja com o consultor de amamentação. Esteja com a fisioterapeuta para colocar um tape em você. Esteja com... Se imuna de todas as formas para aliviar o seu processo. Se você tem condições, se você se começar a se organizar com antecedência, até financeiramente falando, dá para se organizar. Para que, prevenindo a amamentação, deixe de ser um processo tão doloroso, possa ser um pouco mais leve e assim... Menos traumático. Menos traumático, exatamente. E para essas mães que não têm condições financeiras da busca, né, por esses profissionais especializados, aí eu queria que você mandasse um recado para os profissionais, né? O que é que esses profissionais podem fazer por essas mães que não vão ter a oportunidade de ter um consultor de amamentação, de um fisioterapeuta para colocar um tape, mas que eles têm um papel fundamental nesse processo, né? E a maioria das mães, elas estão desse lado, né? De não terem esse acesso. Sim. O que é que você diria enquanto mãe que passou por esses processos traumáticos para esses profissionais? O que é que esses profissionais precisam fazer? Gente, eu sou espírita. E no espiritismo existe um lema que ele é humano, além de qualquer tipo de religião, que é fora da caridade não há salvação. E a caridade é esse bem que a gente pode fazer diariamente, que a gente deve fazer diariamente ao próximo. Como profissional liberal, a gente sabe que é disso que a gente vive e que a gente precisa ganhar pelo que faz. Mas do mesmo jeito que a gente dá de graça, a gente recebe de graça. Óbvio, não o fato de atender gratuitamente, porque a demanda é muito grande para um único profissional. Sim. Mas o que é que esse profissional pode fazer para oferecer de forma caridosa a essas famílias menos favorecidas e que possa contribuir com conhecimento, com... Gente, hoje a gente pega um celular, coloca um play na câmera e filma a maneira correta de ensinar e veicula para essas famílias. Tudo isso é possível hoje em dia, né? Então, de que forma esse profissional pode levar o conhecimento dele de forma amorosa para pessoas que não têm condições? E na realidade, na tentativa até de multiplicar, durante muito tempo eu trabalhei com educação permanente, do meu conhecimento enquanto consultor de amamentação, para o meu colega que está na atenção primária, para o meu colega que está no hospital, porque ele não vai roubar campo de espaço. Nossa. Não, na realidade, tipo assim, ele vai preparar essa paciente para mim, né? Para não chegar com tantas sequelas ou com tantos problemas que o repercutir, que o decorrer vai ser muito mais difícil. Então, às vezes, a entrega que a gente faz para um colega, né, de orientação, de conhecimento, a gente tem um retorno, não tem para onde correr, né? Eu costumo dizer assim que, cara, tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Né? Você dividir seu conhecimento não significa que você está perdendo porque está dando. Sim. Né? Pelo contrário. Tem espaço para todo mundo e é sobre isso. É sobre você ajudar outros profissionais a serem melhores e isso vai tornar você melhor. Isso a gente está falando de humanidade, né? E os profissionais que não são especialistas terem também o exercício do seu fazer de maneira ética, daquilo que foi proposto, né? Sim. Porque os profissionais que estão atuando na atenção às gestantes, seja ela em qualquer nível de atenção à saúde, são profissionais que estão preparados. Os consultores, quem se especializa, obviamente, que estão mais preparados. Mas todos os profissionais que estão nessas áreas, eles têm um preparo para fazer uma orientação, para que essa mulher seja melhor orientada sobre o que pode, o que não pode, o que pode melhorar. Eu acho que a gente precisa exercer melhor esse papel que é inerente da nossa profissão, né? Se a gente não quiser pensar na caridade, se a gente não acreditar em nada disso, que a gente, no mínimo, possa exercer aí o que está proposto dentro da nossa ética profissional, dentro do nosso juramento profissional, que eu acho que isso precisa acontecer em todos os níveis de atenção. Eu acho que o quanto que isso é importante. Você traz a resiliência de ter
mantido o seu processo de amamentação, pelas suas questões familiares, pelo que você acreditava, mas traz também os traumas que foram, que aconteceram nesse percurso e que fazem parte de um tratamento, de um acolhimento profissional. E a gente precisa se perceber enquanto esses profissionais, e a gente precisa tentar minimizar todos esses impactos. Acho que enquanto profissional, a gente precisa se colocar nesse lugar de responsabilidade mesmo profissional. Tem uma pergunta que eu gosto muito, que é... Geralmente todo mundo gosta de perguntar, encontrar a resposta para os porquês, né? Mas para esses profissionais, a pergunta ideal seria: para que eu tô aqui? Eu tô aqui para fazer só o que eu venho fazendo, ou eu tô aqui para fazer mais? Para fazer de um jeito diferente, né? Para que eu tô aqui? Para que eu saí da minha casa, vim aqui, ver um monte de mulher parindo? Para que eu tô aqui? Exatamente. Né? E o que a gente estava falando em outros momentos, né? Que até se você não está satisfeito com o seu local atual, onde você está inserido atualmente, isso é extremamente normal, porque as nossas necessidades elas vão mudando, mas você precisa buscar outros espaços e sair deixando boas impressões, né? Porque Exatamente. a gente está falando de humanidade também. Até porque esses profissionais vão estar eles estarão sempre nas nossas lembranças e eles fazem a diferença. Como você nas quer ser nossas lembrado? vidas. Como é que você quer ser lembrado? Né? Como é que você passa pela vida do outro? É isso aí. Dani, eu queria agradecer. Eu que agradeço. Obrigada. É sempre muito bom conversar com você, né? A troca e a sua experiência é algo que ficou, durante o nosso processo de atendimento, ficou muito marcado para mim, né? Como foi, como você teve experiências traumáticas e o quanto que a gente pode, enquanto profissional, contribuir e que seja menos traumático, né? Porque assim, eu sempre falo que cada um tá vivendo sua guerra, né? E enquanto cada um tá vivendo sua guerra, a gente precisa ser no mínimo gentil com o outro, né? Mas muito obrigado por ter aceito, viu? Eu agradeço. E sobre essa gentileza, é dessa gentileza que eu me lembro de você e que, nossa, provavelmente não vou me esquecer, porque 2 anos já se passaram e, nossa, parece que foi ontem, o carinho é o mesmo, a conexão é a mesma. E muito obrigada mesmo. A gente agradece. Dani, vou pedir para você olhar ali para aquela câmera, falar o seu Instagram, convidar as pessoas para te seguirem também, né? Falar um pouquinho. Eu vi que você trabalha como terapeuta, então, né? Falar um pouquinho do seu trabalho e convidar as pessoas para seguirem você também. Tá joia. Bom, pessoal, meu Instagram é o Dani Cavalcante Psi. Hoje o meu trabalho ele é exclusivamente voltado para mães, acolhendo as demandas maternas, todas as dores, mas também todas as maravilhas dessa função que é tão sagrada. E além de mãe, além de viver todos esses desafios, eu acolho mães, cada uma com suas particularidades, ensinando que o ser mãe é diferente do ser cuidadora. E hoje a gente vive, né, carrega um fardo que não é nosso em relação à maternidade, e que, aparando algumas arestas, aprendendo e escutando, sobretudo, algo sobre a maternidade contemporânea, a gente aprende a ser uma mãe mais leve, sem o peso da maternidade, das gerações passadas, da maneira como elas aprenderam a ser mãe e nos ensinaram a ser mãe. Então, sintam-se muito bem-vindas e bem-vindos, quem tiver interesse, para poder conhecer e se dar esse espaço de cuidado, porque toda mãe merece cuidado, merece se cuidar. A gente acaba esquecendo um pouco disso por conta das demandas dos filhos, sobretudo nesse período de doação completa, que a gente está amamentando, a gente está nessa fase de doação. Mas mesmo nessa fase, a gente não pode esquecer da gente, e o autocuidado, ele é fundamental, inclusive para a qualidade de uma boa amamentação. Obrigada. Dani, queria te agradecer mais uma vez a oportunidade de debater um pouquinho esse tema, trazendo esses desafios e a importância de ser persistente, né, no processo, quanto que isso é gratificante. Então, queria muito te agradecer. Agradecer ao nosso público do PodPaz e patrocinadores, mas agradecer principalmente ao nosso público e convidar o nosso público a opinar também sobre a dinâmica desse episódio, que foi uma dinâmica um pouquinho diferente, que foi implementada aqui, né, por nós. Então, entrevistamos uma profissional primeiro, depois trouxemos a experiência de uma mãe. Então, compartilhem também
e comentem se gostaram desse formato, para que a gente também possa estar fazendo os ajustes necessários aqui, Justamente. né? E agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, Quality Ambulâncias e Clínica Abilife. Justamente, agradecer na realidade a todos vocês. É uma temática bem específica, mas quando a gente fala de amamentação é o ano todo, né? A gente acaba falando do agosto dourado, mas é trazer para vocês a importância, mais uma vez, que a gente sabe, em perspectivas diferentes, tanto do profissional quanto da mãe, né? Nesse mundo contemporâneo que a gente vive, mas que é possível, é capaz, pode ser acolhedor, pode ser menos traumático, né? Dependendo da rede de apoio que a gente forma, né? E convidar vocês para se juntar a esse processo de incentivar a amamentação na sua realidade, né? Que a gente pensa muito em algo macro, de mobilizar a comunidade. Não, eu posso. O que eu tenho feito com a minha vizinha, o que eu tenho feito com a minha mãe, o que eu tenho feito com a minha irmã, para incentivar de fato a amamentação, que é algo possível dentro das condições, claro, de cada mulher e do desejo de cada mulher, né? Exatamente. Nos despedir ali do nosso público. Dani, vamos dar um tchau. Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau, galera.